Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2025, vamos refletir o que a Palavra de Deus tem para nós, mas antes, vamos dar uma olhada no que a Igreja celebra hoje. É o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Recordamos hoje a primeira das aparições que a Virgem reservou a Bernadette Soubirous, uma jovem pastora de Lourdes, capital francesa dos Pirineus, que falava apenas o dialeto local. No lugar da aparição, surgiu o santuário mariano mais importante da Europa, meta de peregrinações internacionais. E aqui no site do Vatican News, ao ser relatada a história de Lourdes, eu achei muito interessante um trecho em que a Igreja cita aqui a França como pátria do positivismo, essa corrente de pensamento. Olha que interessante. Não foi por acaso que a providência escolheu o lugar para aquelas manifestações marianas repentinas. Encontramo-nos na França, no século XIX, onde triunfava a filosofia positivista, segundo a qual o homem, em sua bondade, ou pelo contrário, em sua maldade, estava totalmente determinado de ser inserido em uma sociedade precisamente boa ou má. Em Lourdes, Maria reverte tudo isso, recordando a existência do pecado original e do livre-arbítrio. Por isso, antes de agir na sociedade, dizia Maria, era preciso agir no coração humano, era preciso converter-se. Veja, Nossa Senhora é contrária a esse pensamento positivista. Vamos ler o que a Palavra de Deus tem para nós na liturgia de hoje. Estamos na quinta semana do tempo comum. A primeira leitura está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 20, até o capítulo 2, versículo 4a. Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida, e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar. E que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies e todos os répteis do solo segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra.
e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Esta é a história do céu e da terra quando foram criados. Palavra do Senhor, graças a Deus. A bela narrativa da criação aqui em Gênesis traz um Deus todo-poderoso, capaz de criar as coisas do nada. Nós estamos continuando a leitura da criação que iniciamos ontem. Ontem o foco maior foi nas plantas, no céu, nos luzeiros. Hoje, os animais, culminando na obra-prima das mãos de Deus, somos nós, seres humanos. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, é obra-prima de Deus e tem que agir como tal, cuidando bem do seu corpo, cuidando bem da sua saúde. É templo do Espírito. Outra missão importante é cuidar de toda a criação de Deus. Você vê aqui claramente, Deus colocou o ser humano como o administrador para submeter todas as outras criaturas, plantas, animais e etc. Submeter e cuidar bem para extrair o fruto, para se alimentar. Infelizmente, o pecado faz com que o ser humano destrua o meio ambiente, maltrate os animais, destrua a obra maravilhosa de Deus. É o pecado que faz isso. O pecado também faz com que o ser humano se coloque abaixo de animais algumas vezes. Seres humanos que são pais de pet, que tratam animais como se fossem membros da família, que tratam animais melhor do que outros seres humanos. Quanta gente aí não vê um cãozinho, um gatinho, com roupinha, com médico, com todo o conforto do mundo? E aquela pessoa que gasta tanto com um gato, com um papagaio, não é capaz de oferecer uma esmola a um mendigo. É uma inversão de valores. Outros ainda chegam ao cúmulo de adorar elementos da natureza. Colocam a natureza e as outras obras de Deus como se fosse uma divindade. Isso é tirar as coisas do seu devido lugar. As criaturas devem estar submetidas ao ser humano e todas elas devem nos levar a olhar para o Criador. E é isso que nós vamos fazer agora, olhando o belíssimo Salmo de hoje, que é o Salmo 8. E o refrão diz assim: Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Olha que salmo belíssimo. O Salmo 8, quem me conhece sabe que eu gosto muito desse salmo, e ele é belíssimo. Muitas vezes, eu fico feliz quando este salmo está na liturgia das horas, nas laudes, no início do dia. Às vezes eu estou caminhando, olhando pela janela,
bem cedinho, nos primeiros raios da aurora, os pássaros já estão cantando, e eu leio essa leitura olhando para o céu e penso, né, exatamente o que está escrito ali. Senhor, que é o homem, para dele lembrares e o tratares com tanto carinho. Deus nos criou, colocou todas as criaturas debaixo da administração do ser humano. A gente contempla toda a obra da criação e olha como Deus é bom. Como Deus colocou o ser humano num patamar de predileção. Deus nos ama acima de todos os outros animais, acima de todas as outras criaturas. Somos a obra-prima da mão de Deus. E Ele criou todas as coisas. A gente deve olhar, contemplar, perceber a grandeza de Deus que há por trás de toda a criação. As leituras dos últimos dias nos fazem olhar para essa realidade. Nós precisamos ter essa dimensão do lugar do ser humano na criação, para que a gente não destrua, para que a gente cuide bem, mas também para que a gente não se coloque abaixo de animais. Tem gente até querendo agir como animal, você já viu isso? Que é uma condição, uma enfermidade. As pessoas acham, eu quero ser uma cobra, e começa a rastejar no metrô, no meio das ruas, eu quero ser um porco, e pula na lama. Meu Deus, tende misericórdia. Que o ser humano possa reconhecer o seu lugar, que o ser humano possa perceber onde Deus o colocou para crescer, para multiplicar, para frutificar. Né? Isso também tem a ver com a fecundidade. Crescei e multiplicai-vos. Tem muita gente que se fecha à vida, se fecha no egoísmo. Não quer ser pai de filhos que Deus vai dar, mas prefere ser pais de pet. Eu repito essa expressão aqui. Que egoísmo. Vamos para o Evangelho. No centro da liturgia de hoje, para a gente olhar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele quer nos falar. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis.
e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja que Jesus ele era implacável e continua sendo com os hipócritas daquele tempo e os de hoje também. Corban, ali, um dízimo, uma oferta, um dinheiro reservado ao templo, um dinheiro reservado às obras de Deus. Muitos ali usavam essa muleta para dizer que esse dinheiro não poderia ser usado para cuidar dos próprios pais. Sim, eles anulavam o mandamento de honrar pai e mãe quando direcionavam seu dinheiro para algo que eles diziam que era sagrado. Mas onde está a sacralidade de negar o mandamento maior do amor, da caridade com o pai, com a mãe? Você entende a hipocrisia? Você entende também que quando alguém cai num tradicionalismo frio, aqui o Evangelho fala da tradição, né? Isso não é um preceito agradável a Deus. Isso é uma tradição de homens. Então, há muitas vezes o risco de se cair num tradicionalismo frio. Quando se tenta seguir a lei de Deus, colocando sobre ela vários penduricalhos humanos. Tem gente que começa a criar vários ritos, vários modelos de como agir. É claro que a gente respeita a liturgia, que a gente quer, sim, ter a veneração do lugar santo, adorar a Deus, ter toda a disposição do corpo, a vestimenta, o comportamento adequado nos lugares santos, é claro. Mas quando isso começa a virar um monte de penduricalhos, um monte de excessos, como estava ali com os fariseus, a caridade vai se esfriando, o amor aos irmãos vai se esfriando, e aí você esquece dos preceitos principais de Deus e começa a apontar o dedo porque alguém não lavou a mão, porque alguém não agiu de determinada forma num ritual externo. Porque a manga da camisa estava na direção errada, um botão estava aberto, porque o sapato não estava engraxado, porque... e aí começa-se a cair num farisaísmo, num fanatismo. Aquela pessoa não estava usando o véu e não estava na posição disposta na hora da missa. E começa-se num rito exterior de ficar reparando as imagens de tradições humanas que não estão descritas nos mandamentos de Deus e se esquece do mandamento maior do amor, da caridade. Não leva-se em consideração quando a pessoa é humilde, não tem aquela informação e já se chega logo jogando na cara dos outros os preceitos, os costumes, as tradições e se esquece, repito, do mandamento do amor. Que nós possamos ter caridade, que nós possamos amar de verdade, que nós possamos buscar amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e tirar da nossa vida, do meio de nós, tudo que é essa poeira, essa velharia de um preceito meramente humano, de uma tradição fria, seca, que é só baseada em ritos externos. Mas, claro, a verdadeira fé deve ser vivida de maneira a transbordar. E aí sim, vai ser a autêntica imagem do cristão, que ama a Deus de todo o coração e os seus gestos acabam naturalmente sendo devotos. O seu jeito de vestir, de falar, de sorrir, de andar, de se comportar, vai ser algo vivo, baseado no amor de Deus, não num tradicionalismo frio que fica cobrando a mesma disposição dos outros. Não, mas um amor que quer transbordar e impactar os demais.
sem cobrança, mas confiando de que o bem vence o mal. Sejamos luz no mundo e vamos tirar do meio de nós todo o farisaísmo ultrapassado, arcaico. Não sejamos hipócritas. Sejamos amorosos, misericordiosos e justos, sem deixar de lado os mandamentos da lei de Deus. Que Deus abençoe você, sua família. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.